Capítulo 2 do livro Aventuras no Profético. Subtítulo: Perigos do Profético, com James W. Gould. Poderemos algum dia acertar? Estava ministrando em um encontro certa vez e ao final achei que tinha imposto as mãos sobre cada um, assegurando-me de abençoar a todos, mas, acidentalmente, pulei uma pessoa. O restante do povo foi para casa regozijando-se, porém, essa ficou de fora. Mais do que isso, ele se sentiu tão rejeitado que acabou abrigando um ressentimento contra mim por anos. Finalmente, ele se aproximou de mim em outro encontro e se arrependeu e eu o perdoei. Até então, contudo, eu não sabia acerca do problema. O que isso me ensinou? Nunca pular ninguém outra vez? Como poderia garantir isso? Erros são um presente. Sem dúvida, continuarei tropeçando profeticamente como ministro, assim como tropeço em outras áreas. Nenhum ser humano é perfeito, até mesmo os gigantes da fé que tanto admiro. A partir daquela experiência e muitas outras, aprendi que precisamos simplesmente ser muito graciosos uns com os outros. Ajudou-me ter experimentado ambos os lados do ministério. Por exemplo, provavelmente profetizei sobre milhares de pessoas antes que alguém profetizasse sobre mim em uma reunião pública. E então Deus usou uma mulher anônima para fazer isso. Não foi uma palavra grandiosa, tampouco sequer consegui ouvir a palavra toda, porque caí sem alguém para me segurar. Muitos de vocês, quer tenham ou não jamais ministrado profeticamente em público, tiveram o mesmo tipo de experiência humilhante. Você sempre se assegura de entrar na fila da cura, mas nunca consegue atenção. Os outros estão lá no chão, descansando no espírito, alguns tendo encontros maravilhosos com Deus, e lá está você, parado em pé, olhando ao redor, se perguntando o que fazer a seguir. Pode se tornar um padrão, mas é apenas um teste. Você confiará mesmo em Deus? Continuará vindo a Ele ou desistirá? Resistirá à tentação de obter sua confiança somente a partir de suas experiências proféticas? Subtítulo: Choque de realidade. Experiências proféticas são divertidas, inspiradoras e maravilhosas. Elas penetram defesas e abrem caminho de fé, mudando a atmosfera e criando uma cultura de vida sobrenatural. Palavras proféticas edificam, encorajam, confortam e direcionam. Contudo, às vezes, no fim você se pergunta: para onde você foi, Deus? Pois você não pode mais encontrá-lo. Pior do que isso, você se encontra enfrentando hostilidades graves. Como pode algo tão maravilhoso abrir a porta para tanto problema? No livro de Oséias está escondida uma passagem obscura. Os dias de castigo vêm, os dias de punição estão chegando. Que Israel o saiba. Por serem tantos os pecados e tão grande a hostilidade de vocês, o profeta é considerado um tolo, e o homem inspirado um louco violento. O profeta junto ao meu Deus é a sentinela que vigia Efraim. Contudo, os laços o aguardam em todas as suas veredas, e a hostilidade no templo do seu Deus. Oséias 9, 7-8, Nova Versão Internacional. Isso não é exatamente o que você está procurando, é? Poucos de nós colocaria isso na geladeira. Porque laços e hostilidade seguem um profeta? Uma razão é bem óbvia. Porque o profeta fala a palavra do Senhor e as pessoas não querem ouvir. As pessoas são pecaminosas. O pecado original da humanidade se posiciona em rebelião contra a palavra de Deus. A hostilidade borbulha no coração humano pecaminoso contra a entrada intrusa da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus fala sobre mudança, e mudança é uma perspectiva temerosa. Tais palavras são com frequência diretrizes ou pelo menos convidativas, e quando elas obtêm uma reação negativa dos seus ouvintes, o profeta mensageiro leva a culpa. Certa vez estava na Guatemala e estava sofrendo de um ataque de tontura. Toda manhã levantava e o quarto estava rodando. Sabia que era um problema físico, mas pedi a Deus uma ligação espiritual, e ele falou: não te chamei para fazer o balanço da igreja, eu te chamei para mudar o equilíbrio da igreja.
Toda vez que você se torna alguém que anuncia coisas novas ou um agente de mudança, pode aguardar pessoas contrariadas. As pessoas não gostam que alterem seu equilíbrio, mesmo que seja seu Deus de todo amor que esteja fazendo isso. Subtítulo: para que ninguém se gabe. Outra razão por que a hostilidade segue uma palavra profética é por causa da maneira ofensiva em que a palavra possa estar empacotada. Moisés era hebreu, mas cresceu como um príncipe egípcio na casa de Faraó. Quando começou a rogar em nome do povo escravo, deixa meu povo ir, isso era ofensivo a Faraó. Como Pedro e Paulo mais tarde, Moisés era um judeu até o âmago. Mas Deus designou cada um desses bons judeus para alcançarem um mundo gentil. Veja Gálatas 2, versículos 7 e 8. É impressionante a frequência com que isso acontece. Apesar do que os professores digam nas classes do seminário sobre missão transcultural, ir às pessoas que você tem mais afinidades, vocês são os melhores para construírem pontes com essas pessoas, mantenham-se o mais homogêneo possível. Parece que Deus gosta de misturar. Quando Ele não está enviando judeus para alcançar gentios, Ele está enviando o instruído para alcançar o não instruído, e o não instruído para alcançar os que têm muita instrução. Paulo escreveu aos Coríntios: Irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. 1 Coríntios 1, do 26 ao 29, Nova Versão Internacional. Esta passagem faz uma declaração acerca de você e eu. Somos os loucos, insignificantes, desprezíveis e fracos. O lado bom é que são as suas próprias fraquezas que o qualifica para ser usado por Deus. John Wimber costumava dizer: sou um louco por Cristo. Você é louco por quem? Sempre que você se posiciona em fé, irá aparecer um louco para alguém. Então, apenas aceite e regozije-se em sua humildade. Deus usa meios estranhos às vezes para comunicar a sua palavra. Afinal, Ele é Deus, e seus caminhos não são os nossos caminhos, nem seus pensamentos são os nossos pensamentos. Veja Isaías 55, versículo 8. Ele não gosta de ser encaixotado. Gosto de dizer que ele viveu em uma caixa só uma vez, na Arca da Aliança, e quando saiu, ele votou nunca mais viver em uma caixa feita por mãos humanas. Contudo, ele escolheu viver nos corações humanos, e isso significa que quando ele apresenta a sua palavra, que já é radical e diferente, ele usa mensageiros que podem vir de maneiras estranhas e incomuns. Me coloco nesta categoria com certeza. Minha esposa costumava me dizer que eu tinha um ministério de sanidade, porque fazia outros se sentirem sensatos. Conjecturo que talvez Deus tenha ficado entediado. Então, ele criou os profetas. Além disso, Deus fala de maneiras tão encobertas que isso quase parece garantir que as pessoas tropeçarão. Ele diz: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Números 12, versículo 6. Sabia? Sonhos e visões são difíceis de entender. Até mesmo quando você pensa que entendeu, normalmente não entendeu o significado inteiro. A única resposta lógica é, com humildade, buscar a face de Deus. Falar através de sonhos e visões é uma maneira perfeita para Ele criar a graça da humildade e corações que buscam. Quando os nossos filhos eram pequenos, minha esposa experimentou 9 semanas diretas de visitações angelicais toda noite. No fim, recebeu uma promessa de Deus. Ele disse: vou te visitar de novo, mas da próxima vez eu mesmo virei. Isso pareceu glorioso e procuramos outro tempo de visitação, porém,
Não aconteceu como esperávamos. Contudo, Deus é fiel à sua palavra. Ele veio em setembro de 2008 e a levou para casa. Não compreendo isso e tenho milhões de perguntas. Contudo, vou deixar essas perguntas me aproximarem dele, em vez de me levarem para longe dele. Estes tipos de inconstâncias e surpresas criam a graça da humildade, que é o oposto da hostilidade. Ao respondermos às experiências proféticas, podemos escolher entre humildade ou hostilidade. Subtítulo: A luta profética. O dilema profético perene envolve reações negativas, tanto na parte dos ouvintes de uma palavra profética, quanto dos próprios profetas. Laços e hostilidades abundam por causa da falta do apreço em como o processo profético funciona e como muitas coisas podem se sair mal com eles. Os problemas podem surgir em qualquer dos 3 estágios progressivos de uma palavra profética: revelação, interpretação ou aplicação. O risco para o profeta raramente ocorre por causa de inapropriada autopromoção ou engrandecimento. Pelo contrário, o risco vem de respostas negativas de outros e de reação correspondentes da pessoa que entregou a palavra profética. Uma pessoa profética é sempre apenas um ser humano, assim como são os seus críticos. Portanto, a pessoa profética pode reagir à crítica de maneiras negativas, se tornando contraditória, decidindo operar fora das fileiras da igreja, liberando palavras de julgamento ou ficando isolado e insubordinado. Parece estar em contato com centenas de profetas assim. Eles são os que têm palavras de juízo final, não redentoras. O triste é que suas palavras não refletem o coração do Pai. Eles gritam: a economia está sacudindo. Sim, ela está. Mas requer um profeta para te dizer isso? É preciso um profeta para te dizer: tem um buraco no dique agora? Quando um profeta se torna contraditório, julgador, crítico e isolado, fora da igreja, as pessoas recusam ainda mais as palavras dele. As reações e contra-reações prosseguem, transformando a igreja cada vez mais em uma organização não profeta. O plano de Deus, no entanto, é que os ministros proféticos, assim como os outros ministros listados nas Escrituras, operem no contexto de equipe com colegas e amigos dentro do corpo de Cristo, que oferecem apoio múltiplo, humildade na correção, bênção recíproca e uma rede segura de comunidade cuidadosa. Ele quer que os profetas levem a sabedoria dos filhos de Issacar ao falarem palavras que ajudarão o povo a seguir a Deus em tempos de tribulação. Veja 1 Crônicas 12:32. Isso é bem diferente de ter pessoas hostis na igreja se posicionando contra profetas, que se retiram em isolamento e rejeição. Talvez, nesses dias, o equilíbrio esteja mudando. Pelo menos pessoas de ambos os lados estão chegando a um entendimento melhor das dinâmicas proféticas. E os profetas estão aprendendo a expressar suas revelações menos como ultimatos ou discursos e mais como palavra de sabedoria, conselho ou sugestões piedosas. Subtítulo: Armadilhas pessoais. Boa parte das lutas proféticas envolve identidade pessoal. As pessoas tendem a se identificarem pelo que fazem. Sou um profeta. Então, quando a hostilidade rompe, o profeta leva para o lado pessoal. Isso pode acontecer com qualquer um dos dons espirituais. Para evitar as ciladas inerentes que derivam de muita confiança na sua identidade profética, você precisa examinar a fundação da sua vida em Cristo. Quem você é em Jesus Cristo? Quem Ele é em você? Sua identidade não é o que você faz, é quem você é nele. Você não é o que você faz. Você é amado por causa da graça, não por quão bom você atua ou quão dinâmico seja o seu dom. Tenho lutado pessoalmente com isso. Quando você encontra sua segurança e identidade em Jesus, ao terminar uma tarefa você não sucumbirá com uma crise de identidade por causa de uma fundação defeituosa. Quando você está em Cristo, que é inabalável,
pode permanecer firme diante de tempestades intensas de desaprovação. Não sentirá vontade de se defender. Na verdade, será capaz de pedir sabedoria a Deus, com a qual responder aos seus adversários. Tudo o que pode ser abalado será abalado, a fim de lançar fora tudo o que não seja fundado em Jesus. Veja Hebreus 12, 27. Porém, o reino de Deus é inabalável. O fato é que sua função mudará com o tempo. Você não pode dizer, uma vez pastor, sempre pastor, ou líder de mercado, ou diácono, ou o que for. Felipe era diácono e se tornou um evangelista. Qualquer um que tenha acumulado muitos anos de cristão mudou de função mais de uma vez. Você precisa ser o odre novo flexível nas mãos de Deus, pronto para receber algo novo, ser capaz de se expandir mesmo enquanto morre diariamente. Quando uma pessoa profética reivindica muito da sua identidade e da função profética pessoal, o resultado pode ser teimosia e dogmatismo. Não tanto porque a pessoa é rebelde ou ímpia, mas simplesmente porque está tentando sobreviver. Eventualmente pode se estabelecer um espírito impossível de ser ensinado. Ouço de Deus e não aprendo de nenhum homem. A pessoa pode começar a acrescentar, assim diz o Senhor, ou Deus diz com mais frequência e mais alto do que antes, com mais emoção ou até com um pouco de arrogância. Com frequência, o problema se complica com a ideia de que o único ministério profético verdadeiro é o público. E com o ministério público como alvo, rejeições perceptíveis se acumulam mais rapidamente. Na realidade, embora todos nós sejamos chamados para o ministério de tempo integral dentro do contexto de nossos empregos seculares e criação de filhos, menos de 1% de todos os cristãos são chamados para o ministério vocacional de tempo integral. Se as pessoas consideram a forma mais alta de liberação profética como sendo uma palavra extasiante, espontânea, falada sobre uma plataforma pública, elas diminuíram o âmbito profético a quase zero. Todos nós somos chamados para atuar em fé em casa, no trabalho, na escola, em todo lugar que formos. Nesses contextos, a forma mais alta de liberação profética pode muito bem ser intercessão. Você ora sua profecia, ora sua visão, muda a história diante do trono de Deus. Você também presta atenção à sua própria vida e Deus se faz conhecido a você. Em vez de lutar para se tornar o melhor orador ou profeta mais exato, você desejará, acima de tudo, fazer Jesus conhecido aos outros. Segure sua identidade como filho amado. Você pode se dedicar propagando seu amor aos outros. Subtítulo: Indo à fonte. Do ponto de vista tanto do doador como do recebedor, a maneira de lidar com o ministério profético é ir à fonte, o próprio Senhor. Este foi o conselho do apóstolo João. Amados, não creais em todo o Espírito, mas provai se o Espírito vem de Deus, porque já muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus Cristo não é de Deus. 1 João 4, do 1 ao 3. Falando de forma prática, o que isso quer dizer? Considere uma revelação e sua apresentação e decida. Não se ela adapta aos seus gostos ou se ofende, mas em vez disso, qual é o centro da questão? Que ideias, conceitos, ensinos ou informações trouxe? O que a mensagem libera? Quais os resultados da mensagem? Qual é o seu fruto? A cruz de Cristo é o centro? É apresentada como fonte de nova vida? Você pode discernir o amor de Deus na mensagem? A mensagem te conduz à fonte ou te conduz à distração? Você não tem que se apressar. Ninguém está testando o seu tempo de resposta. O Espírito Santo mora em você e ele te ajudará. Você não tem que imitar mais ninguém ou depender de alguém para te dar uma resposta aceitável, mastigada. Como um profeta,
lembre-se que seu dom profético não te faz imune a erros. Você tem que ter a capacidade de ouvir Deus te corrigir quando necessário. Lembre-se que, apesar de seu grande talento, você é como qualquer um na relação um a um com Deus. Mesmo que seja um profeta altamente aclamado ou apóstolo, ou o gerente de estratosferas intergalácticas, você vive no mesmo plano que os demais. Tudo se resume em um relacionamento. Um ponto oposto, igualmente importante é: não se transforme em um drogado profético. A palavra revelada complementa a palavra de Deus escrita. Torne-se um viciado na palavra e deixe que o dom de revelação seja o glacê do bolo e não o prato principal. Subtítulo: Revendo a natureza do profético. Se você deseja construir um arranha-céu, deve assegurar-se primeiro de construir uma base que seja forte, firme e bem profunda. Da mesma maneira, se você quer alcançar as alturas proféticas, precisa dar muita atenção às coisas básicas. Vamos fazer uma revisão rápida da natureza do profético. Número 1. A maioria das palavras são um convite para responder a Deus, com condições que precisam ser cumpridas em primeiro lugar. Muitas poucas declarações são de algo que acontecerá automaticamente. 2. Muitas poucas palavras são palavras agora, imediatas. A maioria são palavras que ajudam as pessoas no processo de mudança. 3. Poucas palavras tiram as pessoas dos seus dilemas. Em vez disso, elas lançam luz, dão conforto e encorajamento, e em geral fornecem luz para continuar. Não existem atalhos com Deus. 4. Nosso foco deve ser não na palavra da promessa, mas no Deus da promessa. Precisamos direcionar nossa fé na direção do Deus da palavra. Quando nossa fé é colocada no lugar errado, produz expectativas irreais. 5. Reconheça que cada promessa tem um custo. Essa equação, clareza e custo, significa que o que Deus conta como mais significativo, com frequência incorrerá em maior oposição do inimigo. Paulo foi advertido repetidas vezes do quanto sofreria por amor a Cristo. 6. Palavras proféticas são símbolos ou placas de sinalização, que apontam o caminho para aquele que é a resposta para cada pergunta. Elas não têm a finalidade de explicar cada jota ou tio da vontade de Deus. 7. A profecia verdadeira é parcial. Veja 1 Coríntios 13, 9. Profecia verdadeira também é progressiva. Profecia verdadeira tem condições que podem permanecer não mencionadas. 8. Dê espaço ao lapso do tempo. Como a maioria das palavras são convites com um final em vista, será preciso decorrer um tempo antes que o recipiente esteja preparado para receber a promessa. Você pode confiar no fato que as palavras preditivas verdadeiras ou palavras de promessa serão cumpridas. Talvez não durante a sua existência, mas eventualmente. Estou acompanhando de perto muitas palavras pendentes. Muitas são condicionadas. Em outras palavras, é preciso que sejam cumpridas certas condições antes que elas possam ser cumpridas. Em muitos casos, Deus dará mais de uma chance para que essas condições sejam cumpridas, como ele fez com Jonas em Nínive. Subtítulo: Evitando exageros. De qualquer maneira, não seja tão rápido em lançar fora uma palavra profética porque você não gosta. E não lance fora a palavra inteira só porque um elemento dela parece estar fora. Devido a repetidos erros, fracassos e abusos, a tentação pode ser desprezar a confusão inteira. Mas espera, não instigais o espírito, não desprezeis as profecias. 1 Tessalonicenses 5, do 19 ao 20. Ou, como na Nova Versão Internacional coloca, não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias,
Você precisa amadurecer em sabedoria para evitar exageros. Vê, em nossa resposta às palavras proféticas, precisamos evitar duas valas dos lados da rodovia. Uma é o exagero de se abalar a ponto de descartar ou rejeitar uma palavra. A outra é o exagero de se apaixonar ou ficar cativado por ela. Paulo advertiu: rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Segundo Tessalonicenses 2, do 1 ao 2, Nova Versão Internacional. Em vez disso, examinai tudo, retende o bem. 1 Tessalonicenses 5, 21. Grande benefício virá ao cativarmos o caráter necessário para exercermos o dom. Veja Efésios 4, 1 e 1 Timóteo 2, 2. Subtítulo: Paradoxos no corredor da fama. Para evitar perigos e armadilhas proféticas, precisamos lembrar que as coisas que não se veem, eternas, são mais reais do que as temporais que podemos tocar e ver. E é pela fé que nos apossamos das coisas eternas. Nossos tropeços e desavenças não importam tanto quanto nossa fé, que é outra maneira de dizer com que firmeza seguramos na mão de Deus. Alguns dos mais poderosos heróis da fé estão listados no que é conhecido como o corredor da fama da fé. O 11º capítulo de Hebreus, os heróis listados aqui, alguns dos quais se reportam quase ao início da humanidade, são todas pessoas proféticas. Suas vidas apresentam paradoxo para nós que gostamos de tudo que seja preto e branco, arrumado, tranquilo e sem problemas. Próximo ao fim do capítulo, as descrições ficam mais violentas. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam a fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição de seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançar superior ressurreição. Outros experimentaram escárnios e açoites, e até algemas e prisões. Foram apedrejados, foram tentados, foram cerrados ao meio, foram mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo, não alcançaram a promessa. Deus havia provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Hebreus 11, do 32 ao 40. Estas almas atormentadas nos mostram o que parece uma contradição. Ler acerca delas te faz perguntar se os perigos do profético são numerosos demais e muito fortes para ser suportados. E então você percebe que esses precursores da fé, embora não tivessem visto Jesus, prosseguiram até o fim, apoiando-se na verdade que obtiveram, apoiando-se nos braços eternos daquele que os amou de tal maneira que colocou suas histórias em sua palavra escrita. Sem saber o que era, estes poderosos heróis da fé sentiram o aroma misterioso do Messias que viria, cuja cruz se transformaria em um símbolo eterno do seu amor redentor. Nós, que chegamos mais tarde, somos abençoados com uma medida completa do Espírito. Se eles puderam fazer isso, quanto mais podemos nós? Com certeza podemos sofrer algumas coisas. Contudo,
podemos continuar nos apoiando para ver o que Ele tem para nós a seguir, mantendo nossos olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que se assegurará de que não nos desviemos. Hebreus 12, 2. Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Hebreus 12, versículo 3. Na verdade, podemos aprender a beijar a cruz, abraçando os paradoxos, perigos e risco dessa aventura de fé. Vá em frente, encha sua boca com as farpas, beije a cruz, mantenha Jesus no centro e sempre esteja pronto para liberar essa eterna fragrância de Cristo. Veja 2 Coríntios 2,15. Como pessoas proféticas, nosso alvo não é sermos famosos ou sermos os mais brilhantes e mais precisos ou os melhores ou mais elevados. Nosso alvo é que Jesus Cristo seja conhecido. Com uma fundação correta, o ministério profético pode se derramar sem impedimento até que o perfeito venha outra vez. Medite em 1 Coríntios 13, 10.